Imagina que eu sou um varejista e eu consigo convencer você, Renato, a disponibilizar o Open Finance, que você disponibilize suas informações. Eu começo a ter informações sabendo, por exemplo, qual a sua frequência de compra, o quanto você compra, por exemplo, mensal, se você compra no meu concorrente ou não. Então imagina que a partir disso eu consigo gerar um preço para você de acordo com a sua frequência. Então eu posso começar a fazer preço customizado baseado no seu perfil. E com isso te dá aquela história. Pode ser que eu queira vender menos a prazo e te dou um desconto muito maior porque eu sei que você é um cara que normalmente compra à vista. Ou eu sei que você é um bom pagador, então até vou facilitar mais o seu meio de pagamento, mas tudo isso usando a base de informações que eu tenho do Open Finance para decidir para você. Então, uma ferramenta que cada vez mais vai acontecer, e a gente, a gente conseguiu a licença com o Banco Central como ITP, a gente vai estar fornecendo isso, é uma das ofertas que a gente está lançando agora em junho, propiciar de que o preço pode só variar de acordo com as informações do cliente. Você é empresário, empresária. Tenho certeza que você está acostumado com o caos de lidar com vários bancos, planilhas infinitas, pagamentos e recebimentos que não se conversam, integração com sistemas e aí por diante. A grande verdade é que existe muita empresa por aí perdendo tempo e dinheiro com isso. Então a proposta de hoje é falar sobre soluções nesse universo de pagamentos e recebimentos. Eu vou conversar com o João Santos, que é CEO da Trio, uma empresa que recebeu aprovação do Banco Central para operar em meios de pagamentos, que tem tecnologia no seu DNA e um comprometimento muito forte com rapidez, segurança e soluções para os seus clientes. Hoje a Trio processa cerca de 200 milhões de transações Pix todos os meses. A gente vai começar falando sobre um panorama desse setor de pagamentos, suas principais dores, e aí vamos passar para a tecnologia da Trio, seus produtos, inovações e próximos passos. Então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem você acha que também está buscando eficiência e inovação nas suas rotinas financeiras. João, muito obrigado que você está aqui hoje. Obrigado, Renato. Vai ser um prazer a gente poder estar conversando e trocar um pouco de experiência desse mercado, que acho que é bem inovador e está num momento bem agitado, inclusive. Com certeza. Então, essa coisa de transações financeiras, principalmente se a gente focar no público mais de pequenas e médias, ainda existem muitas dificuldades para reconciliações, para caixa competência, fora que é dinheiro que vem muito por aí todos os dias, Tem o advento do Pix. Então, como eu falei, talvez começar com esse panorama. Qual que é o volume? Quantas transações são feitas diariamente? Tanto em termos de quantidade de transações, o financeiro, e a gente vai começando a aprofundar. Então, claro. O mercado está numa mudança grande, Então, cada vez mais, o Banco Central, acho que ele tem feito um papel muito importante de trazer inovação. Acho que o Brasil até acabou sendo hoje até referência para outros países. A Colômbia, por exemplo, está copiando o modelo do Pix aqui do Brasil para implantar na Colômbia. E outros países têm feito algo muito parecido. Então, quando a gente fala de transações, claro, é difícil mensurar porque o volume acaba sendo muito grande. Então, também tem datas comemorativas e tudo isso. Mas, por exemplo, só do Pix, em um só dia, o recorde hoje do Brasil foi 252 milhões de Pix em um só dia. Então, um volume muito grande. Se a gente pensar praticamente quase a população inteira, cada um fazendo um Pix para poder realmente aquilo lá estar processando. Então, eu acho que o Pix, de alguma maneira, ele se consolidou no mercado, O brasileiro já se acostumou muito com o Pix. A coisa mais interessante é quando você vê alguém já pedindo uma ajuda, uma esmola e já está pedindo ter o número do Pix. Então, você vê como ele está popularizado. E eu acho que, ao mesmo tempo, tem trazido cada vez mais coisas novas, Vai entrar o Pix automático agora, dia 16 de junho, vai ter o Pix parcelado em breve. O cartão de crédito, ele tem uma importância muito grande no Brasil, quando a gente fala, Acho que o crédito em si, no Brasil, é uma coisa também que é muito trabalhada. Certo. Agora teve o consignado, que surgiu também, que o próprio governo, de alguma maneira, incentivou. Então, acho que a parte financeira, a parte de pagamentos, tem muita coisa que tem acontecido, que tem ajudado não só os brasileiros, mas também todas as pequenas e médias empresas a poder fazer mais negócios e poder comercializar melhor. Então, acho que esse é um grande ponto que está surgindo para o mercado. E esse fenômeno do Pix aí que você está falando, até pouco tempo atrás ele não existia. Hoje ele corresponde a quantos por cento, mais ou menos, de todas essas transações? Que você falou, tem cartão de crédito, tem boleto, etc. Qual que é essa trajetória do Pix aí? O Pix hoje, o brasileiro, é interessante que isso varia muito de cidade para cidade. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma cidade maior e com as pessoas com um pouco mais de
nível educacional e tudo, acho que o cartão é usado bastante. Quando a gente vai para cidades menores, que o pessoal não tem tanto uma escolaridade tão forte, o pagamento à vista é maior, é mais considerado. Então, quando a gente vê, por exemplo, quando a gente vai para o interior do Brasil, até certas capitais fora do eixo de São Paulo, Rio, o Pix acaba sendo mais usado. Então, isso que acaba variando muito. Então, é difícil a gente mensurar muito bem quais são os volumes corretos de cada um, mas eu acho que isso varia realmente de acordo com cada região. Tá. Mas a gente vê que realmente tem uma crescente cada vez mais. E o próprio também, as empresas têm buscado de alguma forma tentar receber no Pix, porque é um pagamento instantâneo e muitas vezes tem até aquele incentivo, né? Se você pagar no Pix, eu até te dou um desconto maior, alguma coisa assim, porque ele acaba tendo uma taxa muito menor comparado a outros meios de pagamento, né, por exemplo. Perfeito. Então você está dizendo que o Pix tem uma inserção muito maior entre pessoas físicas, né? Sem dúvida. Hoje, acho que as duas, né? Quando a gente olha em volume, claro, a pessoa física tem um volume muito maior de Pix, considerando com as pessoas jurídicas. Quando eu olho em valores, é óbvio que as empresas, as pessoas jurídicas processam valores muito maiores. Então, acho que tem esse misto entre as duas. Uma tem ticket médio maior e menos transações e vice-versa. Outra tem mais transações e ticket menor. Tá. Agora, o jurídico ele tem uma preocupação muito com fraudes, então tem uma série de coisas que ele tem que se preocupar. A parte mais da pessoa física, de alguma maneira, claro, ainda tem algumas fraudes que muitas vezes ele acaba caindo, mas tem uma coisa toda de uma proteção maior dos bancos que acaba ajudando, né? Certo. Ele acaba sendo um meio de pagamento confiável, né? Tá. E uma coisa que eu vi também no site de vocês, e que é um termo que já se popularizou também, né? É essa coisa do API, né? O API. Automated Programming Interface. Programming Interface. O que é exatamente um API e qual problema ele resolve? Na verdade, ele acabou sendo criado pelos desenvolvedores como um protocolo que ajuda a dois sistemas conversarem. É como se fosse Ele acaba sendo um facilitador aí no meio. Então, quando a gente tem dois sistemas, a API ela serve para unificar a comunicação. Então, hoje, quando a gente disponibiliza uma API a outro lado, uma empresa ou um outro software que esteja utilizando, ele sabe que tipo de informações e mensagens ele tem que mandar para poder estar se comunicando com o nosso sistema, por exemplo. Então, ele acaba sendo esse tradutor, assim. Tradutor. É quase como, se a gente fizer uma analogia, o inglês é a língua universal, ele acaba sendo a língua universal para que todo mundo, de alguma maneira, consiga se conectar. Perfeito. Então, por exemplo, que nem você tem um CRM, um sistema comercial, que você tem lá toda a comunicação, relacionamento com o cliente e tal, e aí esse respectivo cliente está lá fazendo seus Pix ou fazendo seus pagamentos, e aí o API é esse que capaz de pegar o CRM e ver lá com o extrato bancário dele, por exemplo, e ver, esse cara pagou, esse cara está em dia, não sei o quê. Porque aí, imagina que, fazendo essa analogia do CRM, eu tenho lá meu CRM, tenho uma série de informações, eu tenho hoje, no dia 16, tenho que fazer o contas a pagar. Então ele vai lá, ele pode apertar um botão, ele já acionar uma API, já vai direto, por exemplo, no banco, na Trio, fazer todos os pagamentos, receber a confirmação de que o pagamento foi efetuado e já dar baixa e fazer conciliação, por exemplo. Isso é uma coisa que ajuda muito, tanto o pequeno e o médio, as médias empresas, a ter uma conciliação de, que posso dizer, digital, né? Então, ele sabe realmente o que foi feito, o que foi pago, e com isso, no final do mês, ou no final do dia, saber realmente controlar bem esse fluxo de caixa. Né? Interessante, porque eu já prestei também consultoria financeira meio freelance, assim, para algumas empresas, vou dizer pequeno porte, algumas médias, mas algumas pequenas. Cara, é desesperador. Você vê o extrato bancário, tá lá, Pix, que vai, Pix que vem, Pix. Aí, tipo, o que é o quê? Sei lá. É um trabalho meio de caça ao tesouro, assim, sabe? Você tem que ver, esse aqui você vai rastrear. Te juro, você gasta 1 minuto para entender aquele Pix, né? Então, E muitas vezes ele acaba usando uma conta que ele usa para outras coisas, então acaba misturando as informações, né? Então, o que a gente vê muito é uma conta que ele usa para uma série de coisas, ele recebe pagamentos. Uma coisa que acontece muito, dependendo do estabelecimento, é pedir para você mostrar o comprovante do Pix. Então, é um negócio muito visual, né? Uhum. E muitas vezes pode ser uma fraude até, porque o cara pode mandar um comprovante que não necessariamente fez. Claro. Por isso que é importante realmente um sistema que te possibilite receber uma confirmação e aí você, com isso, saber que realmente aquele Pix foi efetuado, né? Então, não só para você confirmar que aquela transação foi feita, mas também para você poder fazer a conciliação e não ter esse problema depois de ter que usar um Excel e ficar batendo na mão se realmente foi pago ou não foi pago. Não? Interessante. E depois, vamos supor, mesmo que você tenha essa disponibilidade de informações, esse dashboard, enfim, esse dado melhor compilado, analisado, ainda assim existe uma lacuna de conhecimento, de gestão financeira das empresas para saber
como se planejar em relação a isso. Ou, por exemplo, isso aqui é regime de caixa, está entrando e saindo dinheiro. Tá, como é que isso aqui está baixando meu contas a receber, por exemplo, minha receita de vendas, tá? Acho que tem O uma caixa competência aí, às vezes, eu ia comentar isso. Acho que existe uma cultura que as pessoas muitas vezes não entendem o que é competência e o que é caixa, né? Então, muita empresa acha que porque está faturando muito, necessariamente tem o caixa saudável. Não necessariamente, né? Claro. Você pode estar recebendo em 60 dias, 90 dias e suas contas vencem todo dia, né? Então, sim. realmente acho que essa é uma cultura que o brasileiro muitas vezes acaba tendo uma dificuldade, né? Então, legal. Essa necessidade de entender competência e caixa é importante, né? E falando um pouquinho então de redes sociais, né? O grande advento das redes sociais aí. Existe muita informação que é gerada aí, né? Por exemplo, a pessoa está lá vendo, rolando lá o feed lá, tá vendo um monte de propaganda, não sei o quê. Vai lá, me interessou, compro ou não compro, para no carrinho e tal. Como é que você tem visto assim, desafios e oportunidades das empresas em relação às vendas que elas fazem via redes sociais? Acho que isso é algo que chegou e que, assim, não sai mais, né? Acho que cada vez mais a população vai usar a rede social para comprar. Um exemplo disso é que o TikTok, essa semana, inaugurou no Brasil o TikTok Shop. Ah, okay. Então, a partir de agora, você consegue já no próprio TikTok fazer compra, ou seja, você está vendo lá um TikTok, o cara está lá apresentando, ele mostra uma camiseta, você pode clicar lá no botão e poder comprar aquela camiseta naquele mesmo instante. Entendi. O mesmo acontece com o Instagram. O WhatsApp, ele tem trabalhado muito agora também isso, então uma coisa que cada vez mais vai acontecer e acho que a pandemia de alguma maneira trabalhou isso, né? Então a pandemia, quando tudo fechou, tanto as empresas grandes, médias e pequenas começaram a utilizar o WhatsApp como meio de pagamento. Acho que antes tinha uma complicação, porque o WhatsApp era aquela história, você fazia a venda, só que na hora do pagamento ainda era um negócio que ou você gerava um link de pagamento numa outra página, copiava e mandava, ou mesmo você pedia para a pessoa fazer um depósito numa conta e depois te mandar o comprovante. Hoje o WhatsApp já, por exemplo, já te dá a possibilidade de pagar tanto cartão de crédito quanto Pix. Então ele já está integrado à ferramenta. Então, como é que funciona exatamente isso? Hoje, como empresa, você pode contratar qualquer solução de tecnologia junto com um banco, com a Trio ou outros bancos, e você poder cadastrar lá a sua chave Pix. E na hora de gerar o pagamento, ele acaba o WhatsApp servindo quase como uma função de você descreve os produtos, você consegue enxergar o que você vai comprar, você escolheu o seu produto, ele monta um carrinho e no final ele faz um checkout. Na hora do checkout, realmente você escolhe o meio de pagamento e ele te gera lá a forma de pagar. Se for cartão de crédito, você já deixa o cartão de crédito, praticamente é um clique. E se for o Pix, também é algo muito parecido. Mas aí a pessoa recebeu lá no WhatsApp dela o catálogo de compras, ela fala, gostei desse aqui. Sim. Clicou, aí já se tiver o cartão cadastrado, já liquidou. Cada vez mais o WhatsApp está indo para um caminho muito parecido que é o WeChat na China, por exemplo, que é virar um super app, né? Então, por mais com uma grande vantagem, né? Porque no passado se trabalhava muito a história dos super apps, né? Cada vez mais você ia baixar o super app da empresa A, da B, da C. Sim. E o que está acontecendo agora primeiro, as empresas entenderam que cada vez mais as pessoas querem ter menos aplicativo. Uma outra informação dessa semana, iFood e Uber estão se juntando para, no aplicativo do iFood vai ter o Uber. Você vai poder pedir um Uber dentro do aplicativo do iFood. E no aplicativo do Uber você vai poder pedir uma comida pelo iFood. Então, cada vez mais, a tendência é que super apps realmente sejam um super app que você consiga fazer várias coisas. E que eles se juntem também. Outra possibilidade é o WhatsApp. Você não precisa baixar nenhum app e lá você consegue pedir uma comida, pedir, sei lá, para alguém retirar uma roupa para lavar na sua casa, ou até mesmo fazer uma assinatura de uma TV, por exemplo. Então, aí cada vez por exemplo, mais... a IA, por exemplo, lá, ou se está... Hoje, cada vez mais a conversa está mais fluida, né? Porque você usando inteligência artificial, você acaba muitas vezes nem sabendo se você está falando com uma pessoa ou está falando realmente com um robô, né? Então, eu acho que isso é uma coisa também que veio como muito definitivo, não só para a parte de venda, mas também para a parte de segurança. Então, cada vez mais a inteligência artificial está sendo utilizada para evitar fraudes e também para ajudar na parte de comercialização. Interessante, interessante. E pensando também nas compras online, o famoso cheguei até o carrinho e não comprei. Tem uma estatística de quantos % das pessoas... Eu digo isso porque tem gente da minha família que faz isso, eu fico até irritado. Falo assim, fui lá, coloquei um monte de coisa no carrinho e não comprei. Eu falei, então por que colocou no carrinho? Não era mais fácil nem ter entrado no site? Ou se fosse entrar, já comprava de uma vez, né? Ou seja, por que você acha que isso acontece e qual que é o peso dentro do total de vendas online?
Eu acho que assim, as pessoas se acostumaram que a internet te ajuda hoje a fazer, virou quase uma referência, né? Então, muitas vezes até acontece de você estar dentro de uma loja física, separar e olhar a internet para validar que se o preço da loja tá bom ou não, porque tem, claro, o ser humano ainda tem aquilo muito do imediato, né? Eu muitas vezes poderia estar comprando na internet, mas eu quero ir na loja para poder pegar o produto no mesmo momento, né? Tá. Então, acho que a internet serve muito para isso. O que a gente já percebeu em estudos é que quando você, por exemplo, está comprando no WhatsApp, você tem uma compra muito mais decidida do que quando você está comprando no site. Porque no site realmente é muito fácil você abrir o marketplace, sei lá, o Mercado Livre, abrir a Amazon e assim por diante. Quando você vai no número do WhatsApp, você já está meio que definido. Eu quero comprar da empresa X. Então eu vou lá no WhatsApp já daquela empresa e faço a busca e, por consequência, eu compro. Certo. O que tem feito muito agora as empresas é fazer o que a gente chama de omnicanalidade. Então imagina que eu estou navegando num site, por algum motivo eu abandonei meu carrinho lá com alguns produtos, naquele mesmo momento me vem uma mensagem no WhatsApp ou num SMS dizendo, Renato, você acabou deixando uma compra lá, você não quer um bônus adicional de 10% para você resgatar esse carrinho e comprar? Então, cada vez mais a estratégia que eles chamam de retarget tem acontecido para poder propiciar isso, de que você realmente consiga voltar lá e recuperar esse carrinho. Existe algum tipo de solução que tenta antecipar isso? Por exemplo, a pessoa está comprando, está pondo um monte de coisa no carrinho, estou sentindo que ela vai ser uma pessoa que vai pular fora na hora H ali. Tem várias coisas, assim. Acho que existe hoje ferramentas que você, aquela história de quando você vai lá clicar para fechar o site, ele já te dá um cupom, ou ele te dá uma tela dizendo, não vai embora não, aproveite, ganhe um descupom e tudo isso. Mas tem uma outra coisa que é bem interessante, que eu acho que é legal a gente falar, que é o Open Finance. O Open Finance ele vai permitir uma coisa que é bem interessante, que é o seguinte, a partir do momento que você consegue fazer que o seu usuário, imagina você como uma loja, imagina que eu sou um varejista e eu consigo convencer você, Renato, a disponibilizar o Open Finance, que você disponibilize suas informações. Eu começo a ter informações sabendo, por exemplo, qual a sua frequência de compra, o quanto você compra, por exemplo, mensal, se você compra no meu concorrente ou não. Então imagina que a partir disso eu consigo gerar um preço para você de acordo com a sua frequência. Então eu posso começar a fazer preço customizado baseado no seu perfil. E com isso te dá aquela história. Pode ser que eu queira vender menos a prazo e te dou um desconto muito maior porque eu sei que você é um cara que normalmente compra à vista. Ou eu sei que você é um bom pagador, então até vou facilitar mais o seu meio de pagamento, mas tudo isso usando a base de informações que eu tenho do Open Finance para decidir para você. Então, uma ferramenta que cada vez mais vai acontecer, e a gente, a gente conseguiu a licença com o Banco Central como ITP, a gente vai estar fornecendo isso, é uma das ofertas que a gente está lançando agora em junho, propiciar de que o preço pode só variar de acordo com as informações do cliente. Então, o bom disso o preço vai deixar de ser, o preço vamos supor, na gôndola está lá 10, não. Na hora do caixa, pode ser que o Renato, aquele mesmo preço vai ser 8 e para uma outra pessoa vai ser 12. Porque realmente você vai ter informações para poder cada vez mais ajudar o cliente a ter uma melhor experiência e poder ter um melhor preço. Então, muito mais do que ter mais vendas, você vai ter melhores vendas, porque você vai conseguir realmente fazer uma venda com um custo menor, por exemplo, do que usar um crediário, um cartão, alguma outra coisa assim, e ao mesmo tempo dar essa possibilidade de ter preços para quem é o seu usuário, comprador frequente e assim por diante. Eu fico imaginando, cara, a complexidade do algoritmo para fazer tudo isso, porque eu imagino que deva ter questões como região, poder de compra, recorrência de compras, e tudo isso ali em tempo real, a pessoa está com a página aberta, o sistema ali, ops, o cara está ali. Às vezes nem na página, ele está na loja lá, na boca do caixa, né? Que eu acho que o grande ponto é isso, né? Aquela máxima de que todo mundo diz que os dados são o novo petróleo é a maior verdade que tem, né? Porque cada vez mais, quanto mais informações que a gente tenha das pessoas, do consumidor, melhor eu vou conseguir fazer uma oferta ou fazer até mesmo uma proposta de como ele poder estar adquirindo meu produto. Então, é por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, parece que a gente está sendo monitorado o tempo todo, né? Porque no final é isso, né? Cada vez você está deixando rastros e informações que vão servir realmente para poder te fazer uma melhor oferta. Fora aquele famoso, né? Sei lá, estamos aqui batendo papo no boteco aqui. Acabamos de falar disso, né? Sei lá, de viajar para Croácia, né? Viagem para Croácia com desconto, sei lá o quê. Mas legal, a gente está falando sobre o lado então do consumidor, né? Mas aí então o estabelecimento.
a instituição, ela tá lá, um monte de transação acontecendo. Na sua experiência, na sua visão, quais são alguns das ineficiências ali ou dificuldades que a empresa vai ter para processar tudo isso ali, para daí, por exemplo, contratar a Trio e resolver isso? A gente já falou um pouco sobre a questão do caixa competência, mas principalmente a questão de garantir que o pagamento de fato chegue, né? E que não tenha putz, não deu certo, não temos o produto, ou, enfim, coisas desse tipo. Acho que assim, pensando do ponto de vista dos varejistas das lojas, por exemplo, cada vez mais está se trabalhando com a ideia de estoque infinito, né? Que é você realmente não se limitar somente à loja física ou até mesmo à online. Então, você mesmo, de alguma forma, integrar tudo. A partir do momento que eu acho que você consegue ter uma conciliação bem feita. Por exemplo, eu tenho experiência de uma loja de departamento com mais de 400 lojas, que para eles conseguirem fazer o fechamento, eles tinham que cada loja tinha que ter a sua chave de pagamento específica, porque se fosse uma só era difícil para eles conciliarem. Então, né, praticamente, cada loja tinha a sua chave. Tinha que cadastrar 400 chaves diferentes para poder, de alguma maneira, consolidar isso. Difícil para saber quanto que cada loja vendeu. Eles não tinham como fazer isso de maneira... Não tinha um sistema para isso. Então, o que a gente tem buscado trazer é como a gente dá essas informações. E aí, quando você cria uma solução, como, por exemplo, o Pix ou qualquer outro pagamento, a gente consegue deixar campos que você consegue colocar informação. Então, eu consigo, por exemplo, preencher um campo que a gente deixa que a gente via pela nossa API, dizendo essa compra veio da loja A, essa compra veio da loja B. Então, no final, isso possibilita realmente essa conciliação. E a partir do momento que você faz tudo isso, você começa a ter informação até para saber, nossa, na minha loja da região sudeste, o maior venda é do produto de roupa, mesa e cama. Agora, no Nordeste, o que eu mais vendo é, sei lá, guarda-sol. Então, você começa a ter essa inteligência de mercado também, até para se programar de alguma forma, para ter mais produtos de um ou de outro. Então, você tem essa velocidade de dados para realmente te permitir ter estratégia de negócio. Não, muito legal. Isso é até meio que um gancho para a próxima pergunta que eu queria fazer sobre a questão da segurança, da transparência e tal. Porque, por exemplo, a loja A tem toda essa inteligência de dados, né? O tipo de produto, a região, blá. Aí apareceu um concorrente aqui, vende um produto semelhante, é novo no mercado. E ele quer saber, ele quer montar a estratégia de marketing lá, ele quer vender, ele quer crescer e tal. Então ele precisa desses dados. Como é que se garante segurança de que não vai ter vazamento de informação confidencial, de que não vai abrir coisa que não deveria? Eu sei que aí entra a Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD, correto. Tem o Open Finance também que você está mencionando. Porém, e todo mundo sabe, aliás, talvez nem todo mundo saiba, mas o Brasil ele é uma referência internacional em segurança de sistema financeiro. Sim. Né? Então, como é que essa questão de transparência é mantida? Eu acho que tem um ponto importante que cada vez mais vai mudar no mercado, que é o seguinte: o consumidor, o usuário, ele vai ser o dono da informação. Então, ele vai decidir para quem ele vai liberar a informação ou não. Existe uma coisa, por exemplo, a Web3, que é o que está vindo agora para o futuro também, quando a gente fala de blockchain, de uma série de outras coisas, quem passa a definir que dá informação ou não é o usuário. Então, imagina o seguinte, eu estou fazendo um negócio com você hoje. Eu posso decidir o seguinte, eu vou permitir que o Renato tenha acesso às minhas informações. Amanhã eu não faço mais negócio contigo, eu posso revogar essa permissão. Então, você como usuário, cada vez vai mais ter essa propriedade. Por exemplo, o Open Finance é isso. Eu posso ter acesso eu posso ter uma conta no Bradesco, na Trio e em outro banco. Eu posso definir os dados que eu quero liberar. Chega um momento que eu falo, não, agora eu não quero mais. Se eu quero ganhar um crédito melhor, eu posso liberar meus dados para você saber meu histórico de creditício. Certo. Agora, comprei minha casa, não preciso mais de crédito, eu revogo essa informação e deixo uma outra liberada. Então, acho que cada vez mais o usuário vai ser o rei dessas informações, permitindo isso, esse controle. E as empresas realmente vai ter que, de alguma maneira, te convencer, te dar alguma coisa para que você permita que ela tenha acesso aos seus dados. Então, esse novo entrante, ele teria que, de alguma forma, comprar essa inteligência sua para poder ele ganhar tempo a partir do que foi permitido pelo usuário. Isso não tem nada a ver com aquele famoso abrir o site lá, aceita o cookie, não aceita o cookie. Não é isso não, né? De alguma forma está relacionado, né? Quando você está aceitando o cookie, é que você, de alguma maneira, está permitindo que ele rastreie suas informações. Antes era aquela história, você abriu um site e já tinha um monte de cookie coletando um monte de informação. Sim. A partir do momento de agora, não. Você tem que dar essa permissão, né? Você tem que dizer se você aceita parcialmente ou totalmente que ele te rastreie. Né? E como é que... Porque, assim,
A maior parte das pessoas não lê aquilo, né? É muito complexo. Às vezes Acho que o brasileiro, em geral, não lê sempre os termos de as letrinhas, assim. as letras miúdas. Eu vejo muito, às vezes eu vejo amigos assim, por exemplo, fico sempre prestando atenção. A pessoa vai abrindo o site, vai abrir, já vai, ok, aceita tudo, beleza, né? Mas talvez ou porque não tenha paciência, ou porque não sabe interpretar, ou porque, sei lá por quê, né? Tem aqueles mais resistentes, que são os que negam sempre, não quero abrir. Mas nesse processo do usuário ser o rei do dado, eu acho que também vem com uma urgência dessa pessoa ser educada sobre isso, né? Sem O dúvida. que é esse dado, para onde ele vai, para onde ele vem, como ele é usado. E quais são as vantagens, né? Ou seja, se eu liberar meus dados hoje, o que eu ganho com isso? Ou seja, qual a vantagem que eu posso ter? Eu vou ter um melhor preço, eu vou ter uma melhor condição de pagamento. Então, acho que esse é o grande desafio. Por exemplo, quando a gente fala Open Finance, acho que uma pergunta para você. Hoje, seus dados Open Finance estão liberados? Estão abertos? Não. Eu vou te dizer, então, é um ponto. Então, imagina eu como uma empresa, eu tenho que de alguma maneira te convencer de que isso vai ser benéfico para que você faça isso. Sim. Então, cada vez mais, eu acho que a educação, esse ensinamento às pessoas vai ser necessário. Quando a gente olha também matérias, o brasileiro tem um monte de analfabeto funcional. Então, imagina, é um trabalho maior ainda para que isso chegue não só na população da classe A e B, ou seja, a gente tem que chegar também na população C, D, E. Claro. E para isso vai precisar de bastante... porque tá todo mundo agora com o celular na mão, né? Total. E tem uma série de coisas. E aí o celular é super rico de informação, né? Então, realmente, as pessoas têm que saber o que esses dados vão, de alguma maneira, propiciar, né? Então, acho que esse é o desafio. Então, a gente, inclusive, uma das tarefas que a gente está colocando para esse ano é criar um portal de treinamento. É quase não chega a ser uma universidade, mas a gente vai colocar realmente para poder cada vez mais ajudar a população a ser treinada. Então, todos os assuntos que a gente trabalha, a gente quer, de alguma maneira, disponibilizar nesse portal. Sim. E que isso ajude realmente as pessoas, sem nenhum custo, a aprender. De novo, se a gente conseguir ser um desses agentes de transformação, a gente já está ganhando bastante, né? Muito ajudando legal. O mercado. Bacana. Bom, pela minha intuição diz que a melhor forma de fazer isso, né, talvez não seja muito criar um curso, por exemplo. Isso é algo simples, né? Algo de redes sociais. É real. A pessoa está lá vendo gatinho, foto, meme de gatinho e já vem aqui. Você sabia que seus dados, ABC, não sei o quê. Sem dúvida. Muito legal, bacana. E, então, sobre a Trio, né? A gente falou sobre esses 200 milhões de PIX processados mensalmente. Explicar um pouquinho, então, quais são os produtos, então? O que a empresa oferece, para quem, quais principais setores? Hoje a gente oferece muito para o B2B, né? Então, a gente oferece para as empresas. Então, hoje a gente, como instituição de pagamento, a gente oferece todos os meios de pagamento. Então, a gente faz Pix, boleto, a parte de processamento de cartão de crédito, a gente tem também. A gente tem lançado agora algumas soluções para alguns nichos específicos. Então, por exemplo, para o setor imobiliário, uma das dificuldades que tem muito nesse setor é a parte de dividir comissão. Imagina que você comprou uma casa, você tem que pagar comissão. Normalmente, acontecia no passado, na época do cheque ainda, você tinha que fazer 4, 5 cheques, que era um para o corretor, um para a imobiliária, um não sei para quem, e aí vai. O que a gente desenvolveu é uma plataforma que ela faz esse split. Então, imagina que eu posso pagar uma vez, inclusive eu posso pagar até com cartão de crédito, com boleto, o que for, e nós somos responsáveis por fazer esse split. Ao mesmo tempo, essa plataforma ela permite fazer campanhas de incentivo. Então, aquela pessoa que fica normalmente na porta da padaria no domingo entregando panfleto, de alguma maneira ela é incentivada para fazer aquilo. Então, a gente consegue não só monitorar que ela está na porta daquele lugar que ela foi designada, como também ela está fazendo esse trabalho durante o período que foi definido e com isso remunerá-la para que ela possa fazer cada vez mais. Então, essa plataforma para esse setor imobiliário está focando muito nessa parte. A gente tem um outro mercado, que é essa parte que eu comentei, do Open Finance, focado para o varejo. Então, é muito de ajudar não só na criação do preço, mas ao mesmo tempo que cada vez mais esse preço seja dinâmico e permita que o varejista faça o melhor preço que for para o negócio dele, então que permita mais vendas e melhores vendas. E a gente tem trabalhado também agora um outro setor, que é o setor de eventos, de vender quase uma tiqueteira, mas que a gente faça o ciclo completo, desde da venda do ingresso, o controle do acesso e depois a venda de produtos também no estabelecimento. Então, imagina que eu vou num show, desde eu comprar o meu ingresso, passar com um reconhecimento, seja facial, pelos dedos, o que for, e depois lá
sem nenhum atrito, poder estar comprando lá uma bebida ou uma comida nesse show, nesse evento. E até mesmo nesse caso do evento, quem está organizando o evento tem uma tecnologia da Trio para o recebimento de todos os ingressos comprados e também já disparar pagamento para o cara do som, para o cara do Sim, fazer todo o split de o aluguel pagamentos do estádio. Sim. E todo esse split. Isso é muito interessante, hein? Porque a partir do split é a coisa que acaba... Eu dei o exemplo do imobiliário, mas ele serve para muitos outros sistemas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, afiliados, existe hoje muito nesse negócio no digital a história do afiliados, né? De que eu posso cadastrar pessoas que vão trazer compradores, que a partir do que ele vai comprando, ele vai ganhando. Então, a gente pode fazer o split também para isso. Então, a ferramenta serve também para essa parte de afiliados também, por exemplo. Muito interessante. Bom, meu lado B, né? Eu sou ator, então volta e meia eu estou em set de filmagem. E, cara, essa coisa da prestação de contas para quem trabalha com evento, essas coisas. Sim. Sempre tem alguém que entende do assunto lá, claro, mas via de regra é um povo que não manja. Então, se tiver um negócio simples, é realmente muito interessante. E o interessante é que a ideia é ter uma plataforma para a empresa, mas que o usuário tem um aplicativo, a gente desenvolveu um aplicativo que ele tem na palma da mão o que ele tem que receber, ou seja, então daquela comissão, quanto ele recebeu daquele evento, quanto ele recebeu, para realmente saber tudo que ele está fazendo, e esse dinheiro cai direto numa conta da Trio, para ele poder estar depois gerando pagamento, transferência, Pix, o que for. Deve dar uma noção para a pessoa, por exemplo, se o negócio dá para fazer uma previsão, talvez, eu vou ganhar dinheiro com isso, porque eu sei, meus custos vão ser aqui, ABC. O meu ticket unitário, estou vendendo ingresso a R$100, sei lá, isso aqui vai fazer com que eu saia no vermelho ou que eu... Sim. Isso é interessante. E uma outra coisa também que está muito forte e vai dentro muito dessa de que quase todas as empresas vão virar quase uma fintech, né? Então, que é a solução de base. A gente tem uma solução de base também, certo, que é Bank as a Service, que nada mais é do que você realmente, uma empresa qualquer hoje, ela poder virar um banco, ela pode de alguma maneira usar a nossa infraestrutura, usar a nossa licença, e ela com uma solução white label, que vai ter a cara dela, cores, todas as cores e tudo isso, ele poder prover conta, pagamentos. Então, isso serve desde associações de que tem muitos, então, por exemplo, a gente está trabalhando com uma associação que tem muitas pessoas cadastradas, então ela pode criar lá um BAS, ou alguém que está provendo algum serviço que tem muita transação, ele pode criar seu BAS específico. Então, acho que é uma outra coisa também que cada vez mais, quando a gente olha, por exemplo, a Vivo hoje, já deu entrada para solicitação de licença, porque por mais que ela é uma prestadora de telefonia, ela acaba virando um banco, porque ela recebe muitas contas e tudo isso. Então, aí quem concede isso é o Banco Central. No caso deles, sim, eles acabaram pedindo direto para o Banco Central. Certo. Se for uma empresa menor que não quer fazer todo esse processo, porque é um processo que demanda uma série de regulações, de investimentos, você precisa ter um capital mínimo, uma série de coisas, você pode contratar um BAS, que você não precisa ter toda essa burocracia do Banco Central, e poder ter as mesmas funcionalidades usando o seu brand. Tá, e o que exatamente uma empresa, como você falou, essa associação, ela não quer fazer via Bacen, então ela vem na True e fala, quero contratar. Uma vez que ela tem essa inteligência de dados, o que ela vai... que de novo ela vai poder fazer? Tipo, oferecer crédito? Oferecer uma condição de pagamento mais prolongado? O que significa atuar uma empresa não financeira atuando como se fosse uma financeira? Ela pode fazer, ou seja, ela vai ter uma ferramenta que ela vai poder fazer desde oferecer uma conta bancária, oferecer cartão, cadastrar uma chave Pix. Tá. No futuro ela pode oferecer crédito também, claro que aí tem é um pouco mais complexo, você precisa criar um fundo, a FDIC, tem algumas licenças adicionais, a parte de crédito é um pouco mais complexa. Certo. Mas ele pode também, por exemplo, vender produtos financeiros como seguro, vender outras coisas mais para poder realmente agregar valor ao negócio dele. Então, muitas vezes, tem empresas que têm, por exemplo, uma folha de pagamento muito grande, tem muitos funcionários. Ela pode, de alguma maneira, servir isso, até usar a própria base de funcionários para poder, por exemplo, gerar uma economia até interna, porque ela cria uma conta, paga esses funcionários de alguma maneira vão estar girando esse dinheiro. Depois, por exemplo, ela pode colocar maquininha nos fornecedores dela, então, com isso ela faz a economia circular também. Então, são coisas que acaba podendo propiciar e acaba virando uma nova fonte de receita. Por exemplo, antecipação de recebíveis. Essa é uma outra coisa também que, para empresas médias e grandes,
É uma coisa que, se ela paga 90 dias e ela consegue antecipar a 20 dias, 10 dias, 2 dias, com uma taxa, é uma outra forma, por exemplo, de se remunerar. Você diz, se o cliente dela... Imagina que eu tenho uma empresa e eu tenho as pessoas que prestam serviço para mim. Ok. Então, você gerou uma nota para mim e eu te falo, tá bom, eu vou te pagar com 90 dias. Perfeito. Aí você fala, putz, isso me quebra, porque eu tenho que pagar os funcionários, entendi. tudo isso. Você adianta isso. Eu consigo adiantar esse valor, falar, ok, eu posso te adiantar, posso fazer uma antecipação desse recebível com uma taxa X que eu posso definir. Então, essa antecipação é uma forma de estar remunerando e você, de alguma maneira, trabalhar com esse dinheiro também no valor presente aí. E dá para fazer o mesmo com o cliente, por exemplo? O cara vai te pagar em 3 vezes, você fala, se você quitar à vista, eu te dou X de desconto? Sem dúvida. E essa é uma coisa interessante também, por exemplo, quando a gente for falar agora do Pix parcelado de Open Finance, essa é uma coisa, eu posso falar o seguinte, eu posso pedir às vezes uma entrada maior e parcelar em valores diferentes, porque é aquela história, essa é uma maneira inclusive de evitar uma fraude. Imagina que alguém que quer dar uma fraude em você, muito provavelmente não quer pagar nada, ele quer dar uma fraude e sumir com o produto. Claro. A partir do momento que eu peço uma entrada maior, se eu vejo que aquela pessoa ele tem um risco maior, por exemplo, de não pagamento, eu posso falar, ok, custa 100, me dá uma entrada de 30 e eu parcelo, sei lá, em 10 vezes de 7. Okay. Ou eu posso falar o seguinte, ó, eu vejo que a movimentação da conta dele está aberta e eu vejo que está circulando mais dinheiro, eu posso fazer uma oferta. Ó, você ainda tem 4 prestações. Se você me pagar hoje, ao invés de pagar 4, você vai pagar 3 e está quitada a dívida. Certo. Então, de novo, o acesso às informações te possibilita dar uma série de vantagens para o cliente. Por isso que essa necessidade de estar orientando e estar ajudando nessa decisão. Isso esse exemplo que você acabou de dar talvez valha também para o lance do imobiliário que você falou, né? Porque são valores maiores, né? Sim, e com tempo maior de pagamento. Tempo maior. E eu achei interessante, eu vi num documento que vocês escreveram que isso beneficia um grande leque de participantes. Você pode com isso beneficiar a construtora, imobiliárias, os próprios compradores, claro. Sim. E os corretores, né? No final, os corretores principalmente, né? Porque eles que são o que está no meio aí desse elo todo, né? Entre imobiliária, incorporadoras, construtoras e o cliente final, né? Então, o corretor acaba fazendo esse papel e a gente ajuda ele realmente a receber da maneira correta, no tempo certo e poder ter mais visibilidade de tudo, né? Isso, vê se eu estou falando bobagem, mas... Tá, entendi. Você estabelece todas essas regras, então entra o dinheiro, ele começa a disparar para cada um dos lugares, mas ainda tem essa programação, digamos, desses pagamentos. Isso não tem nada a ver, por exemplo, com o Drex, onde você pode, num smart contract da vida, que você pode programar isso na largada. São coisas totalmente distintas. São coisas distintas. Na verdade, aqui eu mas tô focando... um vai levar para o outro? O Drex ele vai servir muito para o smart contract, né? Então, a tendência é que esses negócios grandes eles sigam no futuro utilizando o Drex como meio de pagamento. Então, acho que uma compra de um imóvel, alguma coisa assim, vai muito pelo Drex. Nesse caso específico, a gente está focando muito na comissão, né? Então, imagina que eu vou pagar, em média, hoje a comissão é de 6%. Normalmente, você, quando vai pagar, a comissão sempre paga separado. Então, a forma de você pagar isso, eu, de alguma maneira, eu posso te ajudar a facilitar esse pagamento e, ao mesmo tempo, fazer o sprint para que todos possam receber. Tá, entendi. Muito bom. E também eu vi que vocês têm uma outra tecnologia que está voltada para o e-commerce, né? Uma inteligência artificial que ajuda, acho que a gente até já falou um pouco sobre isso, ajuda a pessoa a não abandonar o carrinho de compra. Isso daí também está no radar aí. Não só isso, como a gente oferece toda a solução de gateway de pagamento. Então a ideia é que qualquer pessoa que coloca hoje um site no ar, ele tem muita dificuldade, muito de como eu vou fazer para ter o recebimento. Então, a gente criou um gateway de pagamento que você consegue receber por Pix parcelado, agora muito em breve, em junho ou julho a gente acredita que já conseguiria estar fornecendo, com boleto, com cartão. E esse gateway de pagamento permite não só fazer toda essa parte de pagamento, e a gente ajuda também nessa parte de conciliação, que é super importante, e aí também a gente tem ferramentas que acabam propiciando também fazer toda essa parte de recuperação de carrinho. A gente tem catálogo digital, tem uma série de outras ferramentas que ajudam também nessa parte toda de vendas. Tá, interessante.
Acho que a gente não mencionou ainda essa relação. Você tem a Trio e você tem a Clix, né? Que é uma empresa que já existe há mais tempo, que é uma empresa de software, nasceu nessa DNA de tecnologia, e de lá veio um pouco dessa inspiração para a Trio, né? Eu comecei a empreender há 10 anos atrás, e aí a primeira empresa foi a Clix. Empreendedorismo no Brasil, eu digo sempre que é aquela montanha russa, né? Tem momento que a gente está lá em cima, achando que vai ficar milionário, tem momento que a gente está lá embaixo, achando que vai quebrar. Mas a Clix serviu muito para isso. Então, como ela é uma empresa de tecnologia, a gente ainda tem a Clix roda, tem uma série de projetos importantes ainda acontecendo. Ela serviu como base. Então, praticamente a gente pode dizer que a Trio nasceu de dentro da Clix. A gente começou a desenvolver sistemas de soluções financeiras para alguns bancos que estavam começando há um tempo atrás. Certo. E a partir dessas soluções, a gente viu que tinha uma solução robusta que permitia que a gente trabalhasse. E aí, quando foi março de 2020, o Banco Central disse que quem estava rodando... Março de 2021, desculpa. Quem estava rodando antes dessa data podia virar uma instituição de pagamento e tinha até 2029 para se regular. Então, a gente acabou seguindo isso. Depois, fez a parte de... virou participante do Pix. E, na sequência, agora a gente fez a regulação. A gente até antecipou, não esperou até 29. Acabou fazendo agora em 25. Mas a Clix acaba ajudando muito nisso. Então, a gente tem um braço hoje de desenvolvimento que muitas vezes nos ajuda até definir a estratégia para onde a Trio vai. E não só isso, né? Ajuda também nessas novas tecnologias, tanto a parte de inteligência artificial, quanto a parte de quais ferramentas a gente vai usar para evitar fraudes, segurança cibernética. Então, tudo isso tem muito nos apoiado a Clix. E eu vi também... Então, tudo isso que a gente está conversando até agora foi tudo permitido por essa licença de IP e ITP. Talvez só fazer um comentário bem rápido para distinguir as duas. Você disse que o ITP é mais, não sei se é mais sofisticado, é mais na verdade, complexo. O ITP está muito em cima ele chama iniciador de transação de pagamento. Está muito em cima do que é o Open Finance. Então, quando a gente fala do ITP, acho que o grande ponto é, além de ter acesso às informações, ele vai permitir que no futuro a parte toda de tenha, por exemplo, um pagamento tenha menor fricção. Quando a gente fala, por exemplo, hoje do Pix, o Pix é aquela história de que você tem que abrir o seu aplicativo do banco. Primeiro, você abre o aplicativo, coloca a sua agência, conta, coloca a sua senha, reconhece o facial normalmente, aí vai lá, abre o Pix, define se vai ser um copy-cola, não sei o quê. Quando a gente fala de iniciador de pagamento, a gente muitas vezes vai conseguir com 2, 3 cliques fazer um pagamento, sem precisar entrar no banco. Por quê? Porque antes eu já dei uma permissão dizendo, eu normalmente compro na loja X. Então eu já deixo pré-estabelecido que você vai poder pagar algo com esse iniciador de pagamento na loja X, e aí praticamente com 2 cliques você já está fazendo um pagamento. Então, essa é uma coisa que cada vez mais também o brasileiro vai começar a verificar no dia a dia e vai facilitar muito as vendas e vai ser uma coisa muito mais simples. Então, a redução do número de cliques, então, é um diferencial para mais vendas e vendas mais rápidas. Sem dúvida. É aquela história, né? Quanto mais você consegue fazer que o seu cliente compre por impulso, a chance de comprar é maior. Sim. Quanto mais se demora, você tem uma jornada de vendas que gera muita fricção, a chance do arrependimento ou de... será que eu estou pronto? Será que eu preciso daquilo mesmo agora? Será que eu não posso esperar um pouco mais? Então, acho que isso que... Pensando do ponto de vista das empresas, quanto menos fricção nesse processo, nessa jornada, é melhor para a conversão. Tá. Isso é o ITP. E aí o IP é aquele que é mais geral da IP é instituição de pagamento. A instituição de pagamento no geral. Acho que essa é uma coisa até interessante, né? O Brasil, acho que o Banco Central ele acabou ajudando muito nessa democratização, né? Quando a gente pensa no passado, quando a gente, acho que há alguns 10, 15 anos atrás, a gente tinha, acho que 5, 6 bancos no Brasil. Acho que 2 públicos e o resto 4 privados. Hoje, quando a gente olha, a gente tem uma série, né? Então, a gente ainda não está num tamanho dos Estados Unidos, que praticamente quase cada bairro tem um banco, mas a gente está indo para um caminho muito parecido. Isso ajuda muito, não só a universalizar essa parte financeira, então cada vez mais o brasileiro tem, acho que a pandemia também ajudou muito nisso, né? Acho que as pessoas começaram a se bancarizar, então hoje a quantidade de pessoas que não tem nenhuma conta em algum banco acho que é mínima. Sim. E ao mesmo tempo ajuda também a que as tarifas baixem. Então, aquela história, se um banco te cobra uma tarifa de conta, outros, por exemplo, que a gente chama de banco digital,
que nada mais é do que uma instituição de pagamento, Uhum. ela muitas vezes não está te cobrando nada. Então, acho que isso dá ao consumidor essa possibilidade de poder ter opção de escolher. Ele não precisa mais ficar amarrado a um banco só, né? Curioso, assim, né? Porque, como a gente estava falando antes de começar a gravar, né? Esse é um canal focado em negócios. Existem muitos canais que falam mais de finanças, de investimentos. Mas eu penso assim, para toda essa galera aí comprar mais e mais rápido, elas têm que ter dinheiro. Sem dúvida. E para elas terem dinheiro, elas têm que trabalhar. Esse dinheiro pode ou vir de um salário, de um CLT, por exemplo, ou de uma PJ, ou enfim, de algum tipo de negócio. E aí eu penso nisso, cara, pô, como é que a gente estimula que mais negócios surjam? Para ter mais empresários, que contratam, por sua vez, mais pessoas, que aumentam os seus salários, que aí fazem essa roda continuar girando. Porque eu acho que é só assim que a conta fecha, né? Porque senão fica aqui, compra, mas aí chega uma hora, putz, acabou o dinheiro para pagar. Claro. Né? E acaba gerando uma série de outras coisas, inflação, tem um monte de coisa que acaba acontecendo. Exatamente. Eu acho que cada vez mais, assim, as coisas precisam ser mais simples, né? Então, acho que desde o governo ajudar simplificando processos, impostos e tudo isso, a gente vai ter uma reforma tributária que a tendência é que simplifique por um lado, mas por outro também tem alguns aumentos de impostos, então a gente tem que ver no final como vai ser realmente o real impacto. Mas eu acho que a nós empreendedores, a nós empresários, também cabe muito tentar ajudar, né? Por exemplo, a gente no passado fez um programa de pegar jovens e ensinar a fazer desenvolvimento de software. Por quê? Legal. Porque realmente quando surgiu a pandemia, aconteceu que na parte de desenvolvimento de software a gente concorria não só mais com o mercado brasileiro, a gente concorria com o mercado americano, europeu e assim por diante. E faltava realmente pessoas que tivessem essa capacidade. Então, a gente fez um programa, fez 2 turmas de 10 pessoas cada turma, de realmente treiná-los. A gente contratava como funcionário desde o primeiro dia e por 3 meses treinava para depois eles começarem a desenvolver. Então, acho que cabe a cada empresa fazer um pouco disso e que a gente realmente consegue, de alguma maneira, melhorar a mão de obra brasileira. Sim. E a gente realmente... Porque eu acho que muitas vezes emprego existe. Acho que falta, às vezes, pessoas que tenham essa qualificação para poder atendê-los. Então, ainda acho mais que é aí que está o nosso papel também. Sim. Ainda mais que está cada vez mais digital o negócio, né? Cada Total. vez mais. Eu vejo que é um pouco isso, é meio programação e mídia, sendo assim, quase como os 2 grandes braços do negócio. Assim, eu tenho um filho de 20 anos, aí eu falo para ele muito da história você vai ter que aprender a fazer prompt, né? Porque se a gente fala que até para desenvolver software, hoje a IA faz, né? Agora você tem que fazer o prompt adequado. Então, o ponto que cada vez mais as pessoas vão ter que trabalhar é isso, né? Como fazer a pergunta certa, ou como fazer a introdução adequada para que aquilo gere o seu trabalho, né? Então, quando a gente fala de que, nossa, o perigo das inteligências artificiais matarem os empregos e tudo isso, eu acho que, pelo contrário, né? A tendência é que as coisas mais simples, elas vão deixar de ser feitas por nós e cabe a nós, realmente, a população inteira, se aprimorar para cada vez estar mais capacitado e poder fazer coisas de mais raciocínio. Concordo na teoria. Tenho as minhas dúvidas sobre a prática. Eu acho que Também. tem uma curva de aprendizado aí que eu acho muito improvável que, falando de Brasil, né? Nós somos consumidores de tecnologia, via de regra, bem geralzão, né? Quem desenvolve tecnologia é os Estados Unidos, a China, a Europa, né? Mas a gente gosta de consumir. Então, sei lá, né? Mas concordo com você. Esse é um bom horizonte para olhar. Acho que é importante manter a esperança, né? É importante acreditar que vai acontecer. E falando em olhar para o horizonte, eu vejo também que vocês estão com investimentos aí na área de blockchain para a questão de rastreabilidade de transações e o machine learning para prevenção de fraudes. O que está acontecendo aí? A gente tem usado o blockchain muito para essa parte também de dados e de segurar dados. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Web3, a gente fala dessa parte de eventos e tudo isso, é importante. O blockchain ele nos ajuda muito a ter essa parte de você poder concentrar informação e aí aquela história. A chance disso sair ou vazar é nula, né? Porque realmente o blockchain acaba fazendo toda essa parte de segurança. Então, é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito, essa parte como o blockchain, como uma estrutura de dados para realmente ter mais proteção. Quando a gente fala machine learning, nada mais é do que essa inteligência artificial que a gente hoje monitora. Então, quando a gente fala de transações, de 200 milhões de transações, a gente hoje tem ferramentas, tem algoritmos que ficam monitorando essas transações
para analisar comportamentos que estejam fora do padrão. Então, imagina Tá. que a gente identifica que um cliente específico está fazendo transações que são atípicas ou não são normais ao que ele tem feito no mercado normalmente. Certo. A gente aciona a nossa área de compliance e acaba, de alguma maneira, entrando em contato com esse cliente até para entender e, se necessário, bloquear para evitar qualquer outro problema. Então, Tá. essas ferramentas que permitem essa análise ajudam realmente a evitar fraudes e cada vez mais são necessárias. Pensando, você falou de Web3, isso me lembrou uma conversa que eu tive há muito tempo atrás com um cara que estava entrando nesse negócio de DAO, né, de organização descentralizada autônoma, um negócio assim. Isso. Mas enfim, era um cara que trabalhava com parte de entretenimento. Então era uma forma de você, quero criar um filme ou uma série. Então para isso você vai ter roteirista, animador, uma série de pessoas que vão ter que se envolver com isso. E ele tinha criado um método lá que ajudava que o tempo de trabalho que a pessoa colocou naquilo, roteirista, etc e tal, era de alguma forma convertido numa moedinha que depois, uma vez vendido isso para um streaming da vida, todo mundo era remunerado. Uma espécie de tokenização, né? A tokenização. É. Isso conversa de alguma forma com isso que a gente está conversando? A gente ainda não tem trabalhado nessa parte, está começando a estudar, mas é algo que também que o mercado vai, né? Quando a gente fala, por exemplo, de multipropriedade, quando a gente fala desse tipo de trabalhos colaborativos, acho que cada vez mais isso vai surgir, né? Acho que no passado, no primeiro momento, ainda estava muito quando se falava dos NFTs, acho que no momento aquela história do macaquinho que pagava uma fortuna e tudo isso, acho que o mercado ainda não estava muito preparado para isso. Acho que isso está voltando forte, mas com uma ideia agora muito mais voltada para negócio, ou seja, ao invés de ser realmente um NFT que vai ser muito mais voltado para uma obra de arte, alguma coisa assim, como a gente pode usar isso para um clube de, por exemplo, a gente tem uma parceria hoje com uma empresa de viagens, que é como se fosse de multipropriedades, que você pode lá reservar esse espaço por um tempo, mas ao invés de você reservar na alta, você reserva sempre na ociosidade, então você acaba pagando muito mais barato. Só que para poder fazer isso, você tem que comprar um token que você permita acessar esse banco de imóveis. Então, cada vez mais eu acho que vai ter isso para clubes, para multipropriedades, para serviços, para realmente você criar esse diferencial. Então, você vai adquirir esse token, que pode ser temporário, até às vezes pode ser permanente também. Então, acho que esse é um negócio que tende a vir. E um pouco, se a gente fala também smart contract, de alguma maneira está um pouco também relacionado. Isso é uma dúvida que eu tenho, para ser honesto. A diferença entre token e smart contract. Eu sei que um smart contract pode ser um token, mas não vice-versa. Smart contract acaba... o token, no final, ele pode ser compartilhado, não necessariamente ele vai ser esse smart contract, mas normalmente quando você tem um smart contract, você acaba tendo um token para poder, de alguma maneira, referenciar ele ali, né? Tá. Isso ainda é meio utópico. Mas, não, utópico, digo, para mim, questão de conhecimento técnico. Sim, sim. Mas talvez, já meio que agora caminhando, falando um pouco de perspectivas, assim, uma visão de futuro, caminhando já para o desfecho da nossa conversa. Por sinal, eu te agradeço muito, conversa muito rica. Que tipos de novos... A gente já falou um pouco, mas assim, que tipos de novos negócios ou de inovações que estão vindo com essa democratização, então, dos meios de pagamento, de qualquer empresa poder ser uma fintech, por exemplo. O que você acha que isso vai gerar de oportunidade real de melhoria de qualidade de vida ou de sustentabilidade? Enfim, o que você acha que isso pode gerar? Bem aberta a pergunta, assim. Não, eu acho que o mercado brasileiro, assim, ele vai cada vez mais ser transformado. Eu acho que a gente vai ir para um caminho de, por exemplo, o dinheiro físico, ele vai realmente sumir no curto prazo. Não sei dizer se vai ser 10, 15 anos, não sei quanto, mas acho que o físico ele acaba de alguma maneira deixando de existir. Eu, por exemplo, já não uso dinheiro físico há muito tempo. Sim, sim. E com isso, acho que cada vez mais a gente vai para uma economia de que vai ser muito mais digital. Por exemplo, no final do ano passado eu visitei a China. A China é tudo muito celular, né? Você vê as pessoas o tempo todo com o celular na mão, porque é quase uma extensão do braço, porque sim. Desde a abertura de porta, pagamento, tudo é muito celular. Acho que a gente está indo para um caminho assim. Claro que aqui não dá para usar o celular toda hora na mão, aqui andando na rua, mas ao mesmo tempo a biometria também vai servir. Então, acho que a gente vai para um caminho de pagamento com biometria, seja ao invés de
ter que fazer todo o Pix, eu posso estar usando uma biometria do olho, da palma da mão, de qualquer outra coisa. Sim. Então, acho que a gente vai para um caminho cada vez mais digital, mais simples, com menos fricção. A gente tende a ir para soluções de pagamentos que vai ser mais personalizada, então, realmente vai olhar você como usuário, como indivíduo, e aí propor uma coisa diferente. E você não vai estar amarrado a uma agência, a um banco só. Eu acho que você vai, no final, ser uma coisa que você pode ter várias contas. E aquela história, automaticamente, meu dinheiro acabou na conta A, mas eu tenho que pagar uma conta ali, não tem. Ele vai lá, automaticamente pega da conta B, já joga e paga, sim. sem necessidade de você fazer essa intervenção como é feita hoje. Então, eu acho que cada vez vai ser mais simples e mais transparente todo esse processo financeiro. Perfeito. No nosso país. Conte comigo para toda e qualquer ideia criativa de transformar essa educação para o consumidor. Te agradeço. Algo mais fácil, simples, de entretenimento, porque acho que é assim que as pessoas digerem o negócio. Eu acho que até reforça um ponto que eu vi num texto de vocês também, que eu achei bem interessante. O fato de que o foco de vocês é ir aonde tem onde vocês notam que existe uma lacuna, ao invés de ser mais um dos muitos que já existem, né? Sim. A gente estava até brincando agora há pouco, né? Tem muitos canais de finanças por aí. Eu pensei, não quero ser só mais um. Eu não quero focar no negócio que eu vejo que tem essa lacuna, que é essa educação de negócio. Então, algo semelhante que vocês estão fazendo. E muito bacana. Eu acho que para quem tiver essa mesma mentalidade, é um oceano gigantesco aí, né? Sem dúvida. Acho que o mercado é muito grande, né? Tem espaço para todos, né? É importante cada um achar o seu segmento, né? Porque Claro. No final é dessa forma que todo mundo vai prosperar, né? E lá no começo da nossa conversa, você tinha falado de alguns países da América Latina, por exemplo, Colômbia, que tá querendo fazer um negócio parecido com o Pix. Uma pergunta dupla, então. Como é que você vê isso se desenvolvendo, então, por exemplo, na América Latina, em outras regiões? E a própria Trio. Bora partiu gringa? A gente, no primeiro momento, claro, como a gente acabou de pegar a licença aqui no Brasil, a gente quer estabelecer bem aqui no mercado brasileiro. Mas a gente já tem começado a falar com algumas parcerias. Então, no primeiro momento, a ideia é fazer parcerias, por exemplo. Está acontecendo uma coisa interessante agora, por exemplo, na Argentina já tem pagamento de Pix. Porque o brasileiro está indo muito na Argentina e na hora de pagar ele paga com Pix, então o que acaba acontecendo? Da gente ter parcerias, por exemplo, estamos fechando uma parceria agora com uma empresa na Argentina, de que ela vai usar o nosso Pix na Argentina e depois a gente faz realmente o câmbio de um lado para o outro. Tá. Isso está acontecendo na Europa também agora também. Não só em Portugal, mas outros países também que estão recebendo Pix. Então, cada vez mais essa globalização das pessoas viajando e tudo isso vai propiciar isso. Então, no primeiro momento a gente está fazendo parcerias, mas a gente tem uma ideia de, num futuro aí, também realmente começar essa expansão internacional, porque eu acho que cada vez mais os meios de pagamentos, por toda a parte financeira, vai ser muito conectada. Entendi. Então, eu tô lá em Buenos Aires, eu quero comprar uma jaqueta de couro lá. Então, eu vou na loja. O cara te oferece para você pagar com Pix hoje. Eu pago com Pix, eu faço um Pix em peso, vai para uma conta lá. Você faz o Pix em real. Em real? O cara nem real, vai cair numa conta aqui e depois esse dinheiro é transportado lá para a Argentina para poder pagar esse comerciante. Ah, então eu tô em Buenos Aires, eu faço Pix em reais, o dinheiro vem pro Brasil. E no final, depois esse dinheiro aí você faz o câmbio pro cara. Cara, isso na Argentina tem, na Paraguai, Miami, Orlando, você vai em Orlando, você paga em Pix hoje também. Então, cada vez mais isso está acontecendo. Aí você fecha o câmbio aqui, você faz tudo e já... Sim. E o risco cambial aí, como é que faz? Se é instantâneo? Na verdade... Você faz um spot no câmbio ali, agora tá tanto? Não. Hoje, na verdade, você acaba acordando, você acaba criando um spread aí, uma banda de tanto, tá. Mas acaba realmente, na hora... É o dinheiro na hora da conversão, né? Não tem nenhuma garantia nem nada. É muito mais porque o cara não quer perder a venda, né? A história. Claro. A história da fricção. Imagina que eu falo, você quer comprar sua jaqueta de couro. Você fala assim, ó, putz, eu não aceito reais. Aí você fala, putz, eu não tenho peso, acabou meu dólar, não sei o quê. E meu cartão, na hora do cartão de crédito, não passou. Então... Já era, perdeu a compra. Perdeu a compra. Então, acho que esse é o grande objetivo, é não gerar resistência. Legal. Pergunta final, então. A pergunta eu não sei nem se é de 1 bilhão, nem de 1 trilhão, acho que já é mais de 1 quatrilhão aí de dólares. O que você está vendo, então, de IA para assim, nesse meio de pagamentos? O exemplo que a gente usou da IA ajudando o carrinho de compras a fechar a compra e tal. Que tipo de outras coisas você acha que podem vir? A gente tem usado muito IA nesse momento pensando em segurança, né? Como a gente cada vez mais consegue realmente
desde o nosso processo de Know Your Customer, do onboard do cliente, até mesmo de análise de fraudes. Então, a gente tem focado muito nessa parte de segurança. Mas eu acho que a IA vai servir muito para realmente, no futuro, ser quase o seu concierge ali na hora de fazer qualquer compra, né? Então, acho que tem um caminho grande ainda para trafegar a IA. Sim. E meio de pagamento não vai estar fora disso, né? Acho que nenhum segmento vai estar fora. Você tá trocando ideia com o teu chat lá, putz, acordei meio cansado hoje, não sei o quê, já veio uma sugestão, então compra uma melatonina aqui, sei lá. Ou até mesmo ele vai falar assim, já fiz uma pesquisa de preço, o melhor lugar é esse e tal, e entrega melhor, já fazendo todas as Aí vem o drone, né? já entrega em 15 minutos, você já resolveu. Na China já tem robozinho para tudo quanto é lado. Caramba, cara. Engraçado, não sei quantos anos você tem, eu tenho 42 anos, cara. Eu já tô com 49 já. Cara, a gente não tinha esse negócio na nossa época, não tinha celular, não tinha internet. Pra quem tá assistindo, molecada, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, era TV de tubo. Aquela história, né? Telefone na parede. Tem uma filha de 5 anos, qualquer coisa lá, qualquer tela, ela já faz assim, né? Por mais que não sabe que ela acha que tudo é um iPhone, né? Tudo que você pode expandir a tela, né? Realmente é uma outra geração, né? E essa geração vai ser totalmente diferente, né? Porque é um outro chip, né? Ela já nasceu totalmente digital, né? Diferente da gente que era analógico e está passando a ser digital durante o tempo. Né? Muito bom, muito bom. Normalmente eu termino com alguma pergunta, alguma consideração final, uma visão de futuro, que mundo você quer encontrar daqui 30 anos, para deixar para os seus filhos, não sei, uma pergunta bem aberta, mas por mim, cara, foi uma conversa extraordinária, achei muito legal, acho que foi muito boa para a gente trazer para a realidade, o dia a dia das pessoas, então te agradeço de verdade, deixo o palco aberto aqui para alguma consideração final sua e... Acho que a sua pergunta claro, sem dúvida um mundo melhor, com menos violência, que as pessoas todas consigam ter um padrão de vida que consiga realmente sobreviver bem, acho que esse é o maior igualdade entre todos. Quero te agradecer também, acho que foi uma conversa bem legal, fluiu super bem. E nós da Trio, a gente quer realmente simplificar, a gente quer ser um parceiro a gente não quer ser só mais um banco, a gente quer ser realmente uma empresa de pagamentos que permita algo descomplicado e que ajude, né? Quero ser parceiro dos meus clientes, então acho que esse é o ponto principal. Perfeito. Tá bom, muito obrigado de novo. Obrigado a você. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.